Deus seja louvado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sinto de contar uma maravilha que o Senhor deu a graça de contemplar com os meus próprios olhos e de apalpar com as minhas próprias mãos, na alegria e na comunhão do Espírito Santo. O Senhor trouxe essa obra ao meu coração. Determinado dia, a minha esposa, que ainda não era selada com a promessa do Espírito Santo, ela teve uma revelação em sonho, e nessa revelação eu e ela estávamos orando, e ela conta que eu estava passando mal, mas na oração o Senhor me tomava em línguas, e então após a oração eu colocava as minhas mãos sobre a cabeça dela e ela começava a falar em línguas. Deus selou ela com a promessa do Espírito Santo. E no dia seguinte ela me contou essa revelação. Eu acordei passando um pouco mal, sentindo um peso no meu corpo, uma coisa esquisita, uma febre, um escalafrio. E eu medi a temperatura, estava normal, não acusava febre. Mas fui trabalhar naquele dia, um dia muito pesado, muito difícil. Cheguei em casa, fui congregar na minha comum para buscar a palavra, porque é na casa do Senhor que nós temos o nosso refúgio. É lá que nós alcançamos a nossa fortaleza. E ali o Senhor mandava a sua palavra e falava naquela parte do naufrágio do navio, em que Paulo e muitos outros prisioneiros naufragaram e começaram a nadar, segurando em pedaços do navio, e chegaram até uma ilha que se chamava Malta. E ali fazia frio, chovia, e Paulo foi pegar alguns gravetos para fazer uma fogueira, quando de repente uma víbora, uma serpente picou a sua mão, e ele sacudiu a serpente no fogo. E os moradores daquela ilha ficavam olhando para ele, esperando para ver se ia inchar, para ver se ele ia começar a espumar e desfalecer, porque conheciam aquela serpente. Mas nada aconteceu com Paulo. E ali eles mudaram de ideia com relação a Paulo. E Paulo começou a orar pelos enfermos, orou pelo pai de Públio, que era o principal da ilha, que estava com febre também. E eu sentindo aquela febre, ouvindo a palavra, eu vi que a palavra estava confirmando. E o Senhor falava que alguma víbora iria picar a minha mão, mas que o veneno não iria fazer efeito, que era para mim sacudir a serpente no fogo. Guardei aquela palavra, cheguei em casa e depois, na hora de dormir, fui cumprir aquele ensinamento que nós temos, que é para a gente orar junto com o nosso cônjuge. Chamei ela para orar, dobramos o joelho e eu passando mal. Quando de repente a virtude de Deus desceu sobre a minha cabeça, comecei a falar em línguas, mas num dado momento eu senti como se fosse uma picada nas minhas mãos. As minhas mãos começaram a entortar, a endurecer, a fechar, eu não conseguia mais abrir. A minha língua começou a enrolar para o céu da boca, os meus olhos se fecharam e começou a dar cãibra nas minhas duas pernas. Minha esposa percebeu com muito custo, me colocou sentado na cama
E eu tentava levantar, eu até me levantei para colocar as mãos na cabeça dela, mas travou os braços. Eu não conseguia para poder cumprir aquela revelação. Mas eu não tinha força, dava cãibra nas pernas, eu caía sentado na cama de novo. E ela pegava na minha mão para colocar na cabeça dela, mas dava choque. Ela encostava em mim, dava choque em mim. E percebi que era alguma coisa estranha, alguma convulsão do inferno. O adversário se levantou. E ela chamou a ambulância, pensando que eu estava tendo um AVC, alguma coisa assim. Os enfermeiros chegaram e quando eles tocavam em mim para medir pressão, temperatura e tudo mais, me dava choque. Me colocaram na ambulância, mas no meio do caminho, indo para o hospital, o Senhor começou a me tomar na linguagem dos anjos. E eu fui manifestando. Minha língua voltou ao normal, meus olhos, só as mãos continuaram tortas. Chegou no hospital, fui internado. E ali passou algumas horas tomando soro. Minhas mãos desentortaram. A visitação de Deus não parava. A glória de Deus continuava me envolvendo. E recebi alta imediatamente, voltei para casa, mas com uma grande dúvida, um ponto de interrogação na minha cabeça. E foi reclamar com o Senhor. Senhor, o Senhor deu aquela revelação. Essa noite era para ter terminado em uma grande festa, mas olha só o que aconteceu. O adversário passou na nossa vida, atravessou nosso caminho. E agora eu estou confundido e envergonhado na tua presença. E passou alguns dias, eu muito atribulado com isso, mas me chamaram para fazer uma visita. E quando eu cheguei lá, era uma moça que era testemunhada da graça, e ela estava com depressão, e estava com anorexia, pele e osso. Ela nem conseguia falar, ela nem conseguiu responder à saudação, um quadro muito difícil. Levei alguns moços junto comigo, a minha esposa também estava junto, e algum moço orou, apresentou a necessidade, levantamos da oração e o Senhor deu a graça de anunciar alguma coisa da palavra de Deus para aquela moça, algumas curas que o Senhor operou, a mulher do fluxo de sangue, aquela menina que tinha 12 anos e morreu, a filha de Jairo, também a ressurreição de Lázaro. E o Senhor dava a graça de anunciar para ela que ela era como aquela menina e que ela era também como Lázaro dentro da sepultura. E com a autoridade do céu anunciei para ela: Lázaro, sai para fora dessa sepultura, dessa depressão. E a glória de Deus começou a envolver ela. Encerrei aquela visita e o Senhor falou no meu coração: agora você vai, coloca as tuas mãos na cabeça da moça, que eu vou libertar por completo. Mas eu comecei a contender com o Senhor: Senhor, na minha esposa não deu certo. Eu fui colocar as mãos na cabeça dela, me deu choque, entortou minhas mãos, me deu uma convulsão. A víbora picou minha mão. Eu tenho medo de colocar a mão na cabeça dessa moça e acontecer a mesma coisa. Então minha fé vacilou e eu fiquei com muito medo. E aí eu falei para o Senhor: Senhor, eu apenas vou tocar na mão dela na hora da saudação. E o Senhor é poderoso para libertar ela mesmo assim. Então eu fui na direção dela, saudei ela. Na hora que ela estendeu a mão para mim, eu peguei na mão dela,
um choque vindo do céu, um choque muito forte, começou a tomar eu e tomar ela. E um cântico espiritual em língua começou a explodir na minha boca. E ela também começou a falar em língua, e aquele choque passava da minha mão para a mão dela, uma transferência de virtude, uma transferência de poder e de autoridade. E quando eu soltei a mão dela, passou um tempo, ela foi até onde a minha esposa estava, colocou aquela mesma mão cheia daquele poder na cabeça da minha esposa e Deus selou ela com a promessa do Espírito Santo, com evidência de novas línguas. Glória ao nome santo do Senhor. Não foi a minha mão que tocou na cabeça da minha esposa, a minha mão tocou na mão daquela moça e depois tocou, a mão dela tocou na cabeça da minha esposa e Deus selou a minha esposa. E o melhor da obra, Deus libertou aquela moça por completo. Deus chamou ela na sua graça, preparou casamento, e aquela que estava com depressão e anorexia fez faculdade e hoje é psicóloga na presença de Deus também. Glória a Deus. O adversário se levantou, veio por um caminho na nossa vida, mas por 7 ele teve que bater em retirada. Contra Deus, o inferno não se levanta 2 vezes, e quem ri por último, ri melhor. Glória a Deus. Deus fez essa obra, e confundido e envergonhado, ficou o inferno na nossa vida. Pode ser que você que esteja escutando esteja envergonhado e confundido por algum tempo, por alguma coisa que aconteceu na tua vida, alguma dúvida está na tua mente, no teu coração, mas guarda esta promessa: quem ri por último, ri melhor. Contra Deus e contra um servo e uma serva de Deus não tem espírito, não tem força contrária que consiga se levantar 2 vezes. Se levanta uma vez, mas já cai aos teus pés. Os portões do inferno não prevalecerão contra a tua alma. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém.